Janeiro parece que foi ontem e ao mesmo tempo parece que aconteceu tanta coisa desde lá que nem consigo organizar na minha cabeça. Entre vídeos, decisões e dias em que acordei com clareza e outros não, fui acumulando. Deixas estar, deixas ficar e um dia olhas à tua volta e percebes que a maior parte das coisas que estão ali nem são tuas. Aposto que tu também conheces essa sensação. Eu há uns dias deparei-me com uma ideia muito simples. 3 coisas, 3 perguntas. O que é que eu quero largar? O que é que quero manter? E o que é que precisa só de um pequeno ajuste? Largar, manter, ajustar. E eu sei, já sei o que é que vocês vão dizer. Lá vem a Inês com outro método que encontrou alguns por aí. Não é um método qualquer. Ou melhor, mas isso não interessa. O que interessa é o que é que vai acontecer quando eu começar a aplicá-lo. Porque isto não vai ser só uma lista, eu vou ter que viver essa lista e de certeza que isto vai mudar a forma como eu faço os meus resets. Isto resets de meio ano não é uma novidade para mim, eu gosto de fazê-lo todos os anos e o ano passado eu gravei, fiz uma limpeza mais física ao meu espaço, digital, quem seguia nas redes. Então neste vídeo eu vou fazer só um pequeno resumo dessa parte porque quero explorar melhor este método e por isso mesmo este vídeo vai começar no físico porque é o mais fácil, é o mais tangível. Tu metes à tua frente uma coisa e decides fica ou vai. E por isso que eu recomendo é vocês fazerem uma lista de tudo físico que vocês querem passar. A primeira coisa que eu meti aqui na lista foi a roupa e é o sítio perfeito para vocês começarem porque dá para saber mais facilmente o que é que fica e o que é que vai. Eu não vou tocar muito na roupa hoje porque eu vou fazer um capítulo da Era de Leveza só sobre roupa e estilo e lá eu vou partilhar melhor com vocês esta curadoria da minha roupa, mas recomendo muito a meterem na vossa lista. Depois tem aqui livros que já não são meus, livros que comprei a pensar numa pessoa que já não sou ou que nunca cheguei a ser. Depois tenho presentes que guardei por culpa, coisas que eu nunca usei, mas que guardei porque alguém as escolheu para mim. Papéis e recibos que já não preciso, provas de coisas que já aconteceram e que não preciso continuar a guardar. 4. Tenho coisas duplicadas ou partidas. O que está partido não vai consertar-se sozinho na gaveta. E o que está a dobrar só ocupa espaço. E por último, tenho coisas que guardo para um dia. E aquele um dia que nunca chega. E depois há aquilo que não cabe num saco nem consigo mostrar visualmente, que são os compromissos que eu aceitei por inércia. Os sims que deviam ter sido não. E isto não se limpa como um saco de roupa. Isto limpa-se com honestidade. E a honestidade verdadeira é desconfortável. E o que eu vou fazer neste ponto é ir ver no meu calendário aqueles sims que eu dei que são um não com letra maiúscula e vou dizer à pessoa que mudei de ideias e é um não. E depois de largar, eu fiquei com espaço. Espaço físico, sim, sem tralha, mas principalmente espaço mental. Espaço para olhar para trás e perceber mesmo o que é que foram estes últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses de 2026, aprendi a escolher-me mais vezes, aprendi a dizer que não, aprendi que algumas pessoas ficam pelo caminho quando estabeleço limites. Continuei a criar conteúdo, mesmo quando nem tudo correu como planeado. Criei memórias bonitas, ri muito e vivi momentos que quero guardar. Mas também me afastei de algumas coisas que me fazem sentir melhor. Eu mexi menos, eu li menos, passei demasiado tempo no telemóvel, mais do que o que eu gosto de admitir. Comi mais comida que não é assim tão saudável e comi muito açúcar e perdi muita confiança em mim própria. Por isso a segunda metade de 2026 não vai ser sobre mudar a minha vida. É regressar à versão de mim que se sente bem a viver dentro dela. E essa resposta apareceu não como um objetivo, não como uma meta, mas como um tema. E a minha palavra deste ano é leveza. E é óbvio que vocês sabem isso se vocês seguem a minha série da Era de Leveza, mas o que eu percebi hoje, ao arrumar tudo, é que não se chega à leveza ao acumular. Chega-se por largar. E para largar, de verdade, eu tenho que saber o que é que fica. Quem fica? E depois há a terceira coisa que é o ajustar. São as coisas que eu não quero deitar fora, mas que precisam de um pequeno ajuste. E aqui eu começo a aprender uma coisa que mudou a forma como eu olho para isto. Durante muito tempo, os meus ajustes foram ordens. Deixar de mexer no telemóvel à noite. Deixar de dizer sim a tudo. Deixar de preencher espaço. E isso não soa sempre a castigo. Então, eu nesta segunda metade do ano vou mudar um bocadinho esta linguagem. Em vez de dizer deixar de mexer no telemóvel à noite, eu vou trocar por vou ler 10 páginas antes de dormir. É a mesma ação, mas a direção é diferente. Porque uma é a fuga e a outra é ir de encontro
de alguma coisa. Um bocadinho menos disto, um bocadinho mais daquilo. Mas é a puxar para, não é a fugir de. Porque se nós virmos bem, se eu à noite for ler 10 páginas de um livro, muito provavelmente eu vou ler muito mais do que essas 10 páginas do livro. E mesmo que eu leia só as 10, mas depois eu for para as redes sociais, aquele tempo em que eu estive a ler não foi usado nas redes sociais. Ou seja, não é fugir de estar no telemóvel, é a puxar-me para eu fazer outra ação em vez daquela má. Há uma coisa que ainda não fiz este ano, que foi olhar para os meus objetivos que escrevi em janeiro e ver como é que isto está a correr. Eu tinha partilhado no início do ano que eu ia fazer 2026 com objetivos de 12 em 12 semanas, ou seja, em trimestres. E o primeiro trimestre correu muito bem, mas como já vamos no segundo trimestre, já dá melhor para ver os objetivos que eu tinha para o ano em completo. Aqui no caderno tenho mover o corpo 4 vezes por semana. Eu comecei o ano bem. Janeiro até foi um bom mês. Eu caminhava, eu fazia exercício em casa, eu senti-me com energia. Agora, nos últimos meses, eu quase parei. E não foi uma decisão, foi a vida a acontecer. E quando eu estou muito ocupada, eu faço uma coisa errada, que é o exercício é a primeira coisa a desaparecer. Eu, o mês passado, comecei a correr. Agora começou a ficar muito calor, deixei de correr. Sempre que venho a Viseu, não caminho os 10.000 passos como eu gostava. Por isso, este é um ponto que eu tenho falhado. Financeiro, no caderno tenho poupar todos os meses do salário e este consegui manter todos os meses sem falhar. É estranho como às vezes a área que eu achava mais difícil manter acabou por ser a mais fácil porque automatizei tudo isto. E sim, a empresa pela qual trabalho está a ter alguns problemas financeiros e não tenho recebido todos os meses como devia, mas mesmo assim tenho conseguido responder a isso. E isto não dependeu de motivação nenhuma, só de um sistema que montei uma vez e depois continua a funcionar. Depois tenho ler um livro por mês. Eu comecei forte, eu nos primeiros 4 meses consegui ler um livro por mês, mas depois perdi o ritmo. E o pior é que eu sei exatamente quando é que isso aconteceu. Foi quando eu troquei o livro pelo telemóvel antes de ir dormir. Também tenho fazer um plano com amigos presencialmente todos os meses. Este superei e provavelmente foi a área onde mais cresci este ano. Não só vi mais os meus amigos e amigas, como aprendi a escolher melhor com quem é que eu passo o meu tempo. Menos pessoas, mais presença com elas. E por último, tenho 12 capítulos da Era de Leveza. Eu já sei quais são os 12, eles já estão todos pensados. E estamos no final de junho e eu ainda só fiz 3. E a parte mais honesta disto é que não é por não ter tempo. É que eu acho que eu ando a adiar de propósito. Porque cuidar de mim, parar para pensar nestes vídeos, fazer este tipo de conteúdo, dá muito mais trabalho do que o que parece de fora. E porquê é que digo isto, que dá mais trabalho do que o que parece? Porque, por exemplo, vamos falar do primeiro capítulo do cabelo. Isto não é só pesquisar na internet os produtos que dizem que são melhores. Isto não é só pintar o cabelo. Isto tem toda uma investigação por trás para ver o que é que funciona comigo, o que é que me faz sentir bem. Ou seja, isto também é um trabalho para me conhecer a mim própria e isso dá trabalho quando estes últimos anos eu tentei fugir de mim. Quando falamos de produtos, quando falamos de rotinas, isto aqui que eu vou implementar na minha vida tem que fazer sentido para mim, para esta minha era de leveza. Não é copiar uma rotina de alguém da internet. Isto são vídeos que têm todo um trabalho por trás. E como eu tenho que investigar para mim própria, eu adio. Neste momento eu já devia ter 6 capítulos e eu só tenho 3. E mesmo sendo um projeto que eu escolhi e mesmo sendo algo que eu quero. E por isso este momento não é só reset. Também olhar para os meus objetivos e dizer, tenho que pôr as mãos à obra. Faltam 6 meses para acabar o ano com os 12 capítulos da Era de Leveza feitos. 12 etapas para viver. E é isso que eu quero levar comigo para a segunda metade deste ano. Sabem o que é que este reset está a pedir? Um mergulho ali na piscina. Já fui dar um mergulho bem preciso à piscina, que hoje está mesmo calor. E entretanto também fui almoçar e agora está na altura de escrever as minhas regras para a segunda parte deste ano. Mas tenho mesmo que fazer isto à sombra, que hoje está mesmo calor. E para não ficar só nas palavras bonitas, eu escrevi 5 regras. Primeiro é caminhar antes de desistir. Sempre que estiver ansiosa, bloqueada ou triste, primeiro caminho, depois decido. Regra 2, não comprar imediatamente.
Tudo vai para uma lista de desejos durante 30 dias. 3. Ler antes do scroll. 10 páginas antes das redes sociais à noite. 4. Fazer o vídeo mesmo que imperfeito. Publicar um vídeo imperfeito vale mais do que planear um vídeo perfeito. E 5. Estar do meu lado. Sempre que me apanhar a criticar-me, pergunto: falaria assim com uma amiga? Porque uma das grandes conquistas de 2026 já aconteceu, que é aprender a dizer não aos outros. Agora falta aprender a dizer sim a mim própria. E eu sei que daqui a mês e meio, assim algures no meio de agosto, eu vou-me esquecer disto tudo. A motivação vai embora e a clareza vai parecer assim um bocadinho distante. Isso é garantido porque o entusiasmo do reset não dura para sempre. A diferença desta vez é que eu já sei o que é que eu vou fazer nesse dia. Porque a disciplina não é fazer todos os dias. A disciplina é saber o que fazer no dia em que não te apetece fazer nada. E ainda há outra coisa. A segunda metade do ano é a minha preferida. Julho e agosto, sensação de férias. Setembro é aquela sensação de recomeço, do tipo voltar à escola. Tenho adorado o outono e mal chega a meio de novembro eu já estou a pensar no Natal, que é a minha altura preferida. Por isso este reset não é só largar o que me pesa, é também ir ao encontro da parte do ano que eu mais gosto de viver. Depois de passar o dia a fazer este reset, eu só me pergunto: quem é que eu sou realmente quando tiro tudo o que não é meu? Quem sou eu sem as expectativas que eu herdei? O que é que fica quando eu paro de perseguir uma versão que já não é minha? Na verdade, eu não tenho bem resposta para estas perguntas, mas eu tenho um tema, leveza, e tenho as 5 regras. E isso é muito mais do que o que eu tinha em janeiro. Se estás a ver este vídeo, reconhece o que eu descrevi. A sensação de que acumulaste coisas que já não são tuas, compromissos que aceitaste por inércia, expectativas que nem sabes de onde é que vieram, talvez seja a tua vez. O que é que tu precisas de largar? Até para a semana.